É um grande prazer estar aqui no primeiro encontro técnico online entre procuradorias, e Curitiba foi a nossa escolhida para começar, para fazer esse momento pensado para inspirar, para aprender e para fortalecer laços institucionais em nome de uma gestão fiscal mais inteligente e mais eficiente. A ideia é a partir da Vanessa, a partir da notícia da recente conquista da PGM, que recuperou expressivos valores que correspondem a um aumento de 46% na arrecadação de 2024, isso tudo em razão do uso de tecnologia e melhoria de processos internos. Então, esse feito reflete um trabalho de excelência técnica da equipe, o uso estratégico da inteligência artificial e a coragem de modernizar processos com visão de futuro, né? Então, para a PGM Novo Hamburgo, para a Subprocuradoria de Assuntos Fiscais, é um prazer, é uma honra abrir esse canal direto de diálogo com uma referência nacional na matéria, e eu abro, então, já os trabalhos para que a nossa querida procuradora Patrícia, eu vou apresentá-la brevemente. Patrícia é mestranda em Direito na Universidade Positivo, especialista em Direito Tributário e Direito Processual Civil, procuradora do município de Curitiba, procuradora assessora do Procurador Fiscal do município de Curitiba, presidente do Comitê de Inovação da PGM Curitiba e membro representante da Procuradoria Fiscal na Comissão de Consultas Tributárias do município de Curitiba. Patrícia, seja muito bem-vinda a Novo Hamburgo, é um prazer te ter aqui. Obrigada, Sinara, a todos os procuradores aí de Novo Hamburgo. É uma honra para a gente participar com vocês, trocar ideias, sempre é bom. A inovação, ela é feita de troca, assim, ninguém inova sozinho, ninguém tem, as ideias, elas são compartilhadas, recicladas, ressignificadas, né, então, é muito bacana a gente poder trocar com vocês aí da PGM de Novo Hamburgo. Eu falo que a gente tem que ocupar nosso espaço como PGM, assim, a gente está muito acostumado a ver muito a AGU e muito PGE dominar os espaços de fala, e eu digo que a gente só não começou a falar, porque a gente tem muito a falar, a gente não está acostumado, a gente acha que os nossos cases, às vezes, são muito restritos, são muito pequenos, mas, pelo contrário, a gente pode inspirar. Eu já tinha conversado com a Sinara sobre isso, mas já explano para todos agora que a gente vai ter a caravana de inovação da AGU, a próxima etapa vai ser aqui no Paraná, e ela tem uma etapa online e uma etapa presencial. A online vai começar dia 23 de julho, e vai, acho que até dia 6 de agosto, e a presencial vai ser dia 20, 21 e 22 de agosto aqui em Curitiba. Então, todos estão convidados, apesar dela ser do Paraná, ela vai abrir inscrições sem limitação territorial, assim, então todos estão convidados, e esse ambiente que a AGU a gente está trabalhando com eles, é bem isso que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar criar um ecossistema de troca entre todas as esferas, para a gente compartilhar boas experiências, e aqui na Fiscal a gente está numa jornada na PGM de Curitiba, na realidade, a gente está numa jornada desde 2017, quando a gente começou a ter problemas com a digitalização em massa dos processos, porque, não sei se vocês sentem isso aí em Novo Hamburgo, mas a gente trabalhou muito de um só. A gente trabalhou assim igual por décadas. Então era aquela coisa que você ia lá, buscava execução fiscal física lá física, você tinha aquele setor de leve traz processos, você não tinha os prazos, por exemplo, impróprios de exceção de pré-executividade, você não tinha uma definição assim, peremptória ali, então você podia ter uma tranquilidade de responder alguns prazos da execução fiscal, sempre com o controle da não prescrição, mas tinha essa tranquilidade. Então, você ficou décadas trabalhando de um jeito só. Quando você vem com o processo eletrônico, pelo menos aqui no Paraná, essa foi a experiência, o ProJude, ele revoluciona e ele faz com que a mudança, aquela pegada tecnológica, realmente impacte no jurídico, porque você digitaliza os processos, e você já não tem mais aquele tempo em que o processo aguardava juntado de uma petição no cartório, a uma análise judicial. Então, você protocola eletronicamente, ela já vai, já tramita, às vezes automaticamente. E em 2016, a gente fez uma coisa que foi um tiro no pé aqui na Procuradoria Fiscal. O município de Curitiba, ele tem um setor
de arquivo muito bem estruturado faz muito tempo. Eu falo para vocês, assim, faz décadas já que o pessoal do arquivo ali é muito eficiente. Então, a gente já estava digitalizando as coisas internas, por exemplo, processos administrativos e tudo mais. Aí, um dia, o Poder Judiciário chama muitos players da execução fiscal na OAB e fala assim, olha, advogados, procuradores do Estado e do município, nós precisamos digitalizar os processos porque a gente tem a demanda do CNJ. Vocês ajudam a gente? E a gente sempre com muita boa vontade fala assim, nossa, olha, o município aqui de Curitiba tem um setor de digitalização muito rápido, muito eficiente, então vocês podem usar, e disponibilizou esse setor para o Poder Judiciário. Aí, em menos de 6 meses, as nossas, na época, 250 mil execuções fiscais foram digitalizadas de uma vez só. Nossa. Curtos. Só que daí os juízes pegaram e começaram a tramitar aquilo ali a toque de caixa, assim, a tramitar em conjunto, a criar localizadores internos. E a gente não tinha nem sistema para receber. Então, a gente ajudou a digitalizar, porque a gente queria realmente uma execução fiscal mais rápida, mas a gente não mapeou na época qual seria a consequência do nosso passo ali de colaboração. Conseguiu fazer uma transição. Muito. Sim, a gente não fez um planejamento de transição, e os juízes também não foram sensíveis na época. Agora a gente já tem um relacionamento muito mais, assim, de conversa, de diálogo, para falar assim, olha, vamos fazer as coisas de maneira que eu não seja um gargalo para você e você não seja um gargalo para mim, assim. Mas naquela época era tudo muito novo, com a digitalização em massa ali, e eu sei que a gente recebia processos, a gente fazia sem prazos, quando a gente via, a gente tinha 150 prazos por procurador e aquilo lá ficava invencível. E estava chegando no limite humano. Aí, em 2017, quando teve a mudança de gestão ali da legislatura de 2016 para 2017, a nova procuradora-geral, a que permanece até hoje, a doutora Vanessa, falou assim, ó, a gente vai ter que dar uma solução para isso. E aí, eles fizeram pesquisa no mercado. O que a gente vai fazer? Vamos contratar um sistema? Vamos atrás de uma solução. E as pessoas que estavam coordenando isso na época, elas tomaram a decisão de falar, elas viram muitos sistemas que tinham no mercado, só que como a gente tinha sistemas de arrecadação que já eram automatizados, por exemplo, nosso sistema de dívida ativa, desde que eu entrei em 2008, para vocês terem uma ideia, aqui como procurador, comecei a atuar no concurso, eu tomei posse em 2008, mais ou menos em 2010, a gente já não assinava mais execução fiscal, 2010, 2011. Por quê? Porque o sistema já, quando começou o Projude ali em 2012, o nosso sistema de arrecadação da dívida ativa, ele já emitia CDA e já mandava numa API lá para o Projude. Então, a parte de protocolo da execução fiscal está automatizada desde 2012 ali, 2011, meados de 2012. E a gente não conseguia no mercado nenhum sistema que casasse, que conversasse com o que a gente já tinha. Então, se tomou a decisão, não, vamos desenvolver um sistema para nós. E o mesmo fornecedor desse sistema de gestão tributária começou a desenvolver um sistema para a gente que a gente chama de controle de processo da PGE. Pois bem, isso começou em 2017, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu falo que a vivência da gente traz, e para mim é muito profundo isso, que a gente não tem vergonha de dizer que a gente pensava de um jeito e mudou. E eu era uma das pessoas muito reativas ao sistema, assim, porque eu dizia assim, isso não vai dar certo, isso daqui não funciona, e eu era muito reativa a usar o sistema, até em reunião eu falava assim, tá tudo errado e tal. E daí um dia, eu estava almoçando em casa e o meu marido, ele é da área de TI, ele tem uma empresa de desenvolvimento de software, e eu estava reclamando muito da vida e ele olhou para mim com uma cara e falou assim, que criatura, pare de reclamar e faça do sistema ser o que você quer. Você não sabia que agora tem um negócio de escopo aberto? E daí ele começou a falar umas coisas para mim. Então, para de reclamar e vai lá, conversa com o dev e diz que está errado, que vocês querem do outro jeito. Se ninguém falar que está errado, ele não vai adivinhar. E daí eu comecei a falar, eu vou tentar usar, assim, falei, vou dar uma chance, já que eu levei uma bronca em casa, vou dar uma chance para o sistema. E eu comecei a usar.
Isso era 2017, a gente ficou usando as funcionalidades que tinha, não tinha nenhuma automação na época, era só mais um gerenciamento de processos mesmo. É um sistema bem robusto que ele conversa com o ProJude, que é o sistema do tribunal, e com o EPROC, que é do TRF4, consigo peticionar por dentro é um sistema web que ele fala com todos os sistemas de gestão judicial e também com o meu sistema administrativo, então eu posso trabalhar só nele. Comecei a usar, comecei a gostar, usar a agenda, comecei a gostar, comecei a me envolver, e outras pessoas foram vendo também, assim, ó, você está usando isso? Vamos usar isso, tal. Mas tudo permaneceu muito a passos de tartaruga ali até 2019. Em 2019, começou aquele movimento, 2018, 2019, começou, não sei se vocês acompanharam, aquele movimento daquela migração do direito para uma jornada de direito 4.0, com toda a revolução digital. E eu, sempre muito curiosa, comecei a ler sobre isso, assim, como eu posso fazer para melhorar a minha vida. E daí eu mesma comecei a realizar algumas automações para mim, assim, eu comecei a usar, por exemplo, quando eu descobri aquelas partes rápidas do Word lá, nossa, aquilo lá parecia que eu, tipo, tinha sido teletransportada para outro planeta. Eu falei, como é que eu tenho 40 e muitos anos e não tinha descoberto isso daqui ainda, assim? E comecei a fazer. Quando veio a pandemia, em 2020, aí aquilo que era ruim já da digitalização em massa lá, ficou quase inadministrável. Por quê? Porque o Judiciário aqui do Paraná levantou aquela bandeira, somos muito eficientes no home office, e nós queremos provar isso para o presidente do tribunal e a gente fazia processo da mesma forma que a gente enxuga gelo, porque a gente fazia 100, vinha 200, fazia 200, vinha 300, e aquilo lá a gente não dava conta. Estava todo mundo ficando doente, e como eu já estava estudando por interesse pessoal naquela... a questão do direito 4.0, da automação e inteligência artificial, e eu sabia que tinha uma possibilidade de colocar no sistema, que os desenvolvedores desse nosso sistema falaram que a gente podia automatizar umas partes. Eu comecei a perturbar o Dr. Paulo, que é o procurador fiscal, que é meu diretor aqui, que eu acho que é como se fosse a doutora Vanessa, e comecei a perturbar ele, falando assim, a gente tem que automatizar processo repetitivo, a gente tem que automatizar, e daí ele dizia assim, não, isso é fulano que está vendo, isso é, daí eu falava com fulano falava, não, isso é da e eu perturbando, todo dia eu perturbava na pandemia, e ligava e mandava e-mail, até teve uma reunião da inteligência artificial ali em 2020, e daí meu chefe falou assim, já que você perturba tanto, você vai participar da reunião, né, tipo, agora você vai, né, você me perturbou tudo, quem que vai? A Patrícia. E eu fui, eu tomei para mim a responsabilidade, assim, a doutora Rosa, que é subprocuradora, falou assim, você faz isso daí, tipo, você ajuda? E na época eu não tinha nenhuma função de gestão, assim, eu estava no procuradora do prazo mesmo, lá do contencioso. Eu falei, não, eu me disponho a fazer, assim, então eu me dispus a fazer eu falei, eu quero melhorar, mas a intenção até aquela época era totalmente egoísta, eu conto para vocês, assim, eu queria melhorar a minha vida. Eu falo, eu quero usar esse sistema porque eu não quero ficar sendo a respondedora de prazos, assim, que podiam ser automatizados, eu não quero ficar respondendo 100 prazos, que é só juntar uma petição lá de ciência ou uma petição de indicando uma conta para conversão em renda. Então, comecei com uma questão muito egoísta. E aquele momento de trabalhar no sistema acabou me conduzindo para essa jornada que eu estou. Então, aí teve em 2021 algumas modificações de lideranças, e daí, por conta disso, eu acabei sendo convidada para fazer o papel que eu acho que do subprocurador fiscal aí, que a gente não tem esse cargo aqui, então a gente tem só um assessor do procurador fiscal, mas que é o que o substitui na ausência, então é equivalência a você ser subprocurador fiscal. E como a gente começou a ter muito bom resultado, por quê? Porque a gente começou automatizando coisas muito simples, por exemplo, o juiz ele dava uma sentença de extinção sem aquela que tem o pagamento, quando já tem custas, na realidade é aquela que a gente pede para cancelar, às vezes, pelo artigo 26, antes da citação, que daí eles extinguem a execução fiscal sem ônus para ninguém. E a gente percebia que lá no sistema do judiciário ele tinha um nome, ele era
a GR 96 e mais uma extensão lá. Aí a gente falou com o pessoal do sistema, olha, esse arquivo aqui, quando tem esse arquivo, é sempre essa sentença, e a gente sempre junta, ou renuncia ao prazo, ou junta uma petição de ciência. Aí os desenvolvedores falaram assim para ele, então vamos fazer uma automação já, um RPA, assim mesmo, sem inteligência artificial mesmo. Quando o sistema entender que tem esse arquivo lá, ele fecha o prazo com uma petição X e tal. Foi super bom durante uma semana. Na segunda semana, o juiz mudou o nome do arquivo. E os arquivos todos passaram a se chamar online. Teve uma alteração do sistema do Projude. E todo documento que entra pelo judiciário, lá pelo sistema, chama-se online.pdf, ou seja, nosso case de sucesso de uma semana, que tinha como base a regra do nome do arquivo, foi por água abaixo. Então, a gente ficou trabalhando 2 meses lá para conseguir e não deu certo. Então, a gente falou assim, então ele tem, além de saber o nome do arquivo, ele tem que ler o documento. E aí entrou um pouco uma inteligência artificial, bem fraquinha ali, mas que realmente lia o que tinha no despacho e juntava uma petição e abria o processo administrativo. E o nosso primeiro problema que a gente tinha que resolver naquela época eram as ordens de sequestro. Eu não sei como é que funciona o pagamento da RPV aí, mas a gente tem muita RPV para pagar aqui na execução fiscal, gira muita RPV contra o município também, para pagar custas, geralmente, de quando a gente cancela ou quando tem exceção, alguma coisa assim. E a gente tinha muita ordem de sequestro, porque a gente não conseguia cumprir os 60 dias. Porque como que funcionava? O procurador recebia a intimação da RPV, mandava um e-mail para o protocolo retornava o e-mail com o número do processo e o procurador peticionava informando o número do processo. Quando você tem tem 10 prazos no dia, é fácil você administrar a RPV. Mas quando você tem 150 prazos, às vezes, para administrar ali com os teus estagiários e assessores, você perdia, às vezes, a RPV, e aquilo lá perdia o prazo. E daí, para desfazer aquelas ordens de sequestro, o procurador perdia meio dia, assim, só para explicar que podia bloquear uma conta, porque eles bloqueavam todas as contas do município ao mesmo tempo. A gente automatizou, a gente fez a IA, nosso primeiro case daí com uma IA mesmo foi, a gente parametrizou que quando ela identificasse alguns termos dentro do documento que caracterizavam uma RPV, ela iria fechar o prazo dizendo que, peticionar dizendo que a gente ia pagar, estava providenciando o pagamento, que ela ela fechava o prazo e ela já abria o protocolo administrativo para o setor interno aqui pagar. E ele já via e ele juntava tanto a RPV no nosso protocolo eletrônico administrativo, quanto as guias que já estavam anexas ali. E daí já era assim, tipo, rapidinho para pagar. Depois desse, que a gente conseguiu deixar redondo, depois de mais ou menos 1 mês de teste ali com alguns erros, a gente só teve uma ordem de sequestro, porque foi uma falha da IA, por conta de uma diferença do sistema do Projude, que naquele processo aconteceu alguma coisa no sistema que deu errado. Então, a gente resolveu esse problema. Daí a gente ficou muito feliz, olha, uma coisa a menos, porque você tirava essa carga do procurador, eu falo, não sei vocês aí, mas a gente tem uma dor muito grande, que depois que o processo ficou eletrônico, o procurador passou a ter que fazer coisas administrativas para dar conta do processo judicial. Aqui a gente ainda tem essa dor e a gente está tentando resolver por meio dessas automações. Então, essa coisa de você ter que mandar o ofício, de você ter que mandar o e-mail para abrir o ofício e tal, isso demanda tempo. E não é nada jurídico, assim, é só realmente a consequência administrativa do jurídico. Eu estou falando, vocês me interrompam aí, viu, porque para dar o tônus. E a gente daí começou a automatizar outras coisas. Aí a gente automatizou os alvarás, então a gente demorava muito para apropriar o valor. Demorava assim quase 1 ano, desde da expedição do alvará até a gente ser intimado ali, a gente está reduzindo. Então, a IA, ela entende que tem um alvará para o município, já abre toda essa questão administrativa, e agora a gente está fazendo umas automações mais de impacto na execução fiscal, que a gente está ainda monitorando, que até o final do ano a gente vai ter, que é de automação a gente comprou a base do SERPRO,
tem um convênio e o município, mensalmente, a base do SERPRO é atualizada dentro, a gente trouxe os dados do SERPRO para o município. E, por exemplo, na execução fiscal, a CUTA propõe a execução fiscal, e até 48 horas depois, a IA, ela analisa o endereço que está na CDA, e ele vai lá na base do SERPRO e na base do meu e-cidadão, que é a minha base de relacionamento do cidadão com o município aqui, e ela diz assim, olha, além do endereço da CDA, eu tenho disponíveis tantos endereços no SERPRO e no e-cidadão. E ela já vai uma petição lá para o juiz, dizendo assim, ó, juiz, além do endereço da CDA, eu achei mais 3 aqui, mas às vezes a gente encontra mais 5 até. E a gente fez um combinado com os juízes, dizendo assim, olha, mandem citação para todos os endereços da CDA e os que vão na petição anexa logo em seguida ali ao protocolo. Por que a gente fez essa automação? A gente mapeou nossa base em 2022, em 2023, a gente fez o mapeamento da nossa base e a gente descobriu que quando o endereço da CDA está errado, aqui em Curitiba, pelo menos, entre o protocolo da execução e o retorno do despacho do juiz dizendo que o endereço foi errado, é mais de 1 ano e meio, entre 1 ano a 1 ano e meio de execução fiscal perdida. E quando a gente peticiona, leva mais 1 ano para o juiz analisar aquela petição. Então, a gente perde 2 anos e meio ali por conta de um endereço indicado errado na CDA. Eu não tenho resultado disso ainda, porque a gente começou essa automação em novembro. Então, a gente não tem ainda uma base, uma amostragem segura para dizer assim, olha, isso impactou a arrecadação, ou eu diminui minha limitação. A gente vai ter só, mais ou menos, a gente vai ter que ter 1 ano de processos ali para mapear, para ver se diminuiu com o nosso grupo de controle lá, quando não tinha automação. Mas a gente já teve notícias, por exemplo, aí eu tive uma notícia pessoal, eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo no Tribunal de Justiça aqui e se mudou para o Rio de Janeiro. E um dia ela me ligou, ela falou, nossa, se aluguei a minha casa, morando no Rio, e recebi uma citação aqui no Rio que o meu inquilino não está pagando IPTU. Como que eu faço para pagar? Entendeu? Ó, o cadastro dela aqui em Curitiba estava como no endereço. A citação, ela iria por endereço lá do inquilino dela, ele poderia ignorar aquilo, porque não está no nome dele mesmo, execução fiscal, mas ela recebeu um AR lá no Rio de Janeiro. Então, tipo, foi uma notícia bacana, assim, que a automação deu certo numa questão pessoal. Então, essa é nosso, tipo assim, queridinho agora, assim, a gente está mapeando essa automação, porque a gente estima que tem um alto impacto pelo menos a expectativa é positiva que vai ter um alto impacto. E também a gente conseguiu, está testando agora uma automação, não sei se vocês recebem aquelas intimações, aqui a gente chama de intimação do SERPRO, que o juiz ele pede ele indicar outro endereço, porque os outros não foram bem sucedidos. E daí a gente está automatizando com essa base também, quando vier aquela intimação do SERPRO, o procurador não vai precisar juntar 1 a 1, o sistema vai criar uma pré-análise ali com já o extrato do SERPRO e vai ser juntado automaticamente. E para a gente dá quase umas 1000 intimações por semana disso. Então, são 1000 cara crachá ali que vão ser retirados da pauta. Doutora, pode falar. Esse sistema, essa base de dados é SERPRO? É da Receita Federal. Da Receita Federal. Quando a gente não acha os endereços, né, a gente pede o Urcajude, né, que daí também vem da Receita Federal, vem da TIM, da Oi, mas a gente tem um convênio já. Isso aí. Aí eu achei bem interessante isso. A gente fez um convênio, só que assim, não foi só a Procuradoria que comprou, assim, o interesse da base de endereço do SERPRO era de muitas secretarias do município, do urbanismo, da Secretaria de Finanças. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram do SERPRO para o município,
e daí os dados vêm para o sistema, para o servidor do município de Curitiba, e daí as secretarias que precisam, elas se alimentam dos sistemas dessa base já estruturada. Eles fizeram tipo um data lake com esses dados e é retirada a informação dali. É bem bacana, porque veja, o Infojúdice você depende do juiz. Sim. Você depende do juiz mandado de retornar. Se você tem a base no teu sistema, você informa para o juiz, assim, você já dá o endereço para o juiz ali. E esse convênio não tem custo. Ele assim, a gente tinha um convênio sem custo, mas a gente tinha que entrar um a um. A gente tinha que procurar a execução por execução fiscal. Eu sei que esse tem um custo para você trazer desde para cá. Assim, ele tem um custo, não sei te dizer o valor, porque, como eu falei, não foi a Procuradoria que fez esse pedido, mas assim, eu falo para vocês, é um custo que vale, provavelmente não é tão caro quanto o impacto que ele tem na arrecadação, porque ele impacta na arrecadação da origem também, né? Dos lançamentos de ISS lá, assim, ele impacta em tudo, assim, vale a pena, assim, é uma coisa, até eu tenho um contato agora que eu, quando consegui na Smart City aqui do pessoal do Serpro, eu posso passar para vocês, que eles mostram tudo, a carteira de dados que eles têm para oferecer, assim, e dado é dinheiro, né, gente, dado é petróleo, assim. Sim. É nova questão. Primeiro, bom dia, obrigado por se colocar à disposição para a gente ter essa conversa, tá? Meu nome é Gustavo. Eu fiquei bem curioso ali com relação ao sistema que vocês usam e como é que ele faz a verificação junto ao sistema eletrônico do judiciário, aí, né? É ProJude, que é o sistema que seria o EPROC da Justiça Estadual, aí, é isso? E qual é o sistema? O ProJude é da Justiça Estadual aqui do Paraná, de primeira e segunda instância, e a gente também trabalha com o EPROC. A gente tem umas execuções fiscais que envolvem a Justiça Federal, que é o mesmo que vocês usam, que é o EPROC da quarta região, né? A gente usa aquela Paraná, vocês devem usar do Rio Grande do Sul. Então ele conversa, e agora ele conversa com o PJE também. Ele é feito por meio de API. Então a gente faz convênios com os tribunais, e o nosso sistema, porque qual que é a diferença entre você ter um sistema que seja assim, que seja voltado para o serviço público, ou fazer um contrato com qualquer sistema, assim, esse que a gente vê lá na Fenaló, que os escritórios particulares privados contratam. Quando você tem um sistema próprio, você consegue fazer uma API, um convênio com os tribunais, e daí você tem os dados vêm por meio da API. Então, por exemplo, assim, a gente viu que alguns sistemas que são vendidos por advogados privados, eles não têm uma API com o tribunal, então eles ficam minerando o dado. Transformação. É como se a gente tivesse, assim, alguém fosse lá e batesse na porta, né, eles informação de um processo. Esses sistemas, eles vão lá, batem na porta, bom, não tem sigilo, não tem, posso trazer o dado. A gente não. De madrugada, os sistemas se conversam lá e atualiza toda a minha base do meu sistema automaticamente. É como se a gente tivesse um duto de dados que vem e vão entre a gente. Entendeu? Assim, então, essa parte do convênio é bem importante de ter, e os tribunais fazem. Com o serviço público eles fazem, com as prefeituras, com o Estado, não é difícil fazer. Aí a gente tem esse convênio, e só que existem algumas regras, por exemplo. A gente não pode ficar, a nossa IA não pode ficar toda hora martelando lá, senão a gente derruba o sistema deles por conta que é muito volume. E então a gente tem que fazer assim, a minha IA, ela roda em horários do dia, assim, algumas regras são 10 horas da manhã, outras regras são meio-dia, outras regras são 3 da tarde, e para atualizar os sistemas os processos que tiveram modificação, aí acho que depois da meia-noite que o sistema vai lá e busca, assim, então a gente tem umas regras, senão eles derrubam o nosso sistema. Mas é aquela coisa, assim, tipo, funciona super bem, é só não tem noção ali, respeitar as diretrizes do convênio. E isso permite que a gente tenha, assim, construa no sistema essas automações, entendeu? Porque ele vai lá, igual eu peticiono nesse sistema aqui,
eu abro, às vezes eu até faço para mostrar para os estagiários, em 2 telas coloco o ProJude ou EPROC e coloco o CPPGM. Eu peticiono o CPPGM, eu dou um F5 na outra tela, ele já atualiza lá, ele já vai peticionar automaticamente. Só as automações mesmo que ela tem horário. Então, se eu vou usar uma automação, eu penso, ela não fechou meu prazo ainda. Mas daí você olha no final da tarde, ela já fechou. Então, a gente fala que ela tem 48 horas para fechar o prazo. É o prazo que eles nos dão, dependendo do volume. Então, mais 48 horas para você não ter que fazer, eu acho super bom, né? E uma coisa que eu tenho, é uma dificuldade minha, de fazer as automações aqui, fazer as pessoas aderirem ao uso a sugerirem coisas da IA, a pessoa fala assim para mim, Patrícia, mas é tão fácil fazer essa petição aqui, eu levo 1 minuto para juntar, eu já tenho pronta aqui. Aí eu falo, gente, mas você tem 100 para fazer num dia. Se você leva 1 minuto, você gasta 100 do dia só juntando petição igual. Aí eu falo assim, 100 minutos você pode estudar, você pode criar uma solução, você pode ficar sem fazer nada até, mas não use com o processo. Se a gente tem como automatizar, vamos automatizar. E outra dificuldade que é muito grande, que as pessoas acham que se elas fazem uma coisa relativamente fácil, se eu automatizo a coisa fácil, eu vou querer que elas façam uma coisa muito mais difícil. Aí eu falo assim, gente, a gente é procurador. O procurador, ele tem que fazer coisas mais difíceis, assim, até por uma questão de salarial, de carreira. Você existe para ser um solucionador, não para ser um tarefeiro. E algumas pessoas demoram para fazer isso. Por exemplo, eu tive uma colega aqui da minha equipe que a gente fez uma redivisão de processos entre prazo e massa do executivo fiscal ali, e o pessoal que estava no contencioso, ele recebia algumas exceções mais fáceis de responder, e mudou isso daí. Aí a pessoa veio me falar assim, olha, antes eu tinha exceção para fazer, agora eu só tenho coisa difícil. Eu perco muito tempo. Eu falei assim, sim, mas antes você tinha 200 coisas para fazer, e 100 delas eram difíceis, e 100 eram fáceis. Agora você só tem as 100 difíceis e o mesmo tempo. As 100 fáceis saíram. Só que a sensação que a pessoa tinha é que a carga de trabalho dela aumentou muito. Por quê? Porque ela não, às vezes ela gostava de fazer aquele trabalho mais repetitivo. Aí eu falo, daí você tem que usar o tempo dimensionando. Assim, o tempo que eu gastava no repetitivo, eu vou ler um livro, vou estudar esse assunto mais profundamente. Mas assim, há uma resistência muito grande. Assim. Eu acho que a cultura é a principal ameaça e a principal fraqueza, assim, você não conseguir, às vezes, trabalhar tão rápido a cultura quanto você tem que introduzir a tecnologia e a inovação, assim. Então, eu brinco que é igual roupa para quem mora sozinho ou tem essa função em casa, assim, é igual roupa, é a história sem fim, né? Roupa você lava, daí você passa, daí quando você vê já tem roupa suja de novo, assim, tipo, então a cultura é mais ou menos assim, você conseguiu que as pessoas se convencessem, aí tem outro grupo que você vai ter que convencer, e daí você vai mudar a inovação, você vai ter que convencer todo mundo de novo, então é um convencimento diário, assim, de marketing, né? Doutora... desculpa. Eu só queria só complementar aí. Quem desenvolveu o programa da Procuradoria, vocês compraram de terceiro, vocês desenvolveram dentro da prefeitura, para ele fazer essa comunicação? Não. Na prefeitura a gente não tem, aqui a Secretaria de Tecnologia, ela não tem desenvolvedores, assim, ela gerencia a tecnologia no município, mas ela não desenvolve. E quem é o nosso principal fornecedor de tecnologia é o Instituto das Cidades Inteligentes, o ICI. E o nosso sistema é nosso, o código-fonte é nosso. A gente, isso contratualmente foi definido. Então, a gente fica com o sistema se o ICI deixar de existir. Mas eu sei que ele tem um irmão, então ele não pode vender o nosso sistema, mas tem um irmão gêmeo que tem algumas prefeituras que usam que é bem parecido, que ele não se chama CPPGM, ele chama alguma coisa PGM lá, eu não lembro o nome. Eu sei que eles têm, eu nunca vi, mas alguns procuradores aqui do Paraná e de Santa Catarina, acho que Florianópolis ia começar a usar, não sei se começou, eles já falaram para mim que tem. E uma coisa bacana que a gente fez, gente, que daí foi em parceria com o próprio ICI, que desenvolve nosso sistema, a gente fez aqui atrás de mim, vocês podem ver, aqui a gente
aprendeu a fazer uma coisa com alguns engenheiros de produção, que o ICI trouxe para trabalhar com a gente durante algumas semanas, que é a gente conseguir mapear nossos fluxos. Então, aqui atrás de mim, eu tenho aqui pendurado o fluxo da execução fiscal do começo ao fim. Por que eles ensinaram a gente a fazer isso? Porque a gente pedia muita coisa no sistema. Então, a Patrícia queria que tivesse um relatório tal, o Eros queria que tivesse uma automação X, o Paulo queria que tivesse um botão azul do lado direito, assim. E a gente pedia e às vezes acabava não usando a alteração que a gente fez, porque a gente não falava, será que... Eu achava que fazia sentido. E daí eles ensinaram a gente a mapear os fluxos de trabalho, e quando a gente traz para a automação do sistema, a gente reavalia eles. Então, por exemplo, naquele fluxo da RPV que eu falei, a gente tinha muito processo, tipo, vai para um setor, abre e-mail, preenche planilha, tal. Para colocar automatizado, a gente não precisa fazer isso, né? Você vai, em vez de ir no ponto A, no ponto B, no ponto C, ele pode ir direto do ponto A ao ponto D. Então, a gente limpa o fluxo antes. Então, a gente fala assim, manual funciona assim, automatizado, como é que vai funcionar? De tal jeito. Aí eles ensinaram a gente também, assim, antes de você levar para o sistema ou contratar um sistema, você semi-automatiza no Excel. Então, você cria uma planilha lá que divide tarefa, cria um formulário no Forms e faz assim. Então, a gente vai trabalhando isso agora. Assim, vamos mudar um fluxo, vamos tentar. Então, primeiro as pessoas têm que fazer um checklist manual aqui. Beleza, deu certo, vamos colocar numa planilha no Excel, então agora. Fazendo a planilha do Excel, agora vamos levar para o sistema. Isso faz com que a gente teste antes de solicitar as alterações. Isso foi muito bacana, porque a gente não pensa o fluxo. Então, às vezes, a gente faz as coisas, por exemplo, assim, eu posso fazer uma coisa de um jeito e o meu colega do lado fazer a mesma coisa totalmente diferente. Por exemplo, fazer um ofício de baixa de débito. Às vezes eu já tenho um modelo, eu já sei automatizando a planilha, tá? O meu colega do lado, ele faz tudo manual, assim, ele não tem nenhum modelo lá. Ele pode querer fazer do zero, um por um ali. Então a gente conseguiu, quando a gente mapeia o fluxo e pensa nele, a gente consegue retirar os que são desnecessários e mudar os que necessitam permanecer e tem mudança. Isso faz com que a gente fique mais produtivo. O nosso sistema também, ele faz o subestabelecimento automático quando as pessoas estão de férias, porque eu não sei vocês aí, mas a gente tem um lema aqui na Procuradoria que é amigos, amigos, processos à parte, né? Então, é aquela coisa, você é meu melhor amigo, mas se você voltou de férias e eu não posso te devolver o processo, daí a gente vai rever. Né? A gente vai rever nossa amizade aqui, porque, tipo, eu fiz, mas ele era seu. Então, eu tô te devolvendo, assim. E a gente tinha muito problema interpessoal por conta disso. E o sistema, ele faz assim agora, a Patrícia vai sair de férias, então ele sabe que quem vai fazer o processo dela na ausência vai ser a Sinara, a Vanessa e o Paulo. Aí ele já redistribui um processo para cada um, automaticamente. Quando eu fecho o prazo no sistema, eu respondo o prazo, ele já devolve da Sinara para a Patrícia, por exemplo. E a Sinara não precisa se preocupar, e ele vai redimensionando. A gente conseguiu tirar o trabalho de um fazendo essa automação. Era quase 2.000 subestabelecimentos por dia. Ele trabalhava só gerenciando isso. Então, a gente conseguiu relocar uma pessoa. Então, vejam que as automações, elas evitam o trabalho repetitivo e elas também permitem que a mão de obra escassa que a gente tem, porque não sei vocês, mas aqui a gente está tendo milhares de aposentadorias e pouquíssimas reposições, que o recurso humano que é tem tanto valor e é tão escasso agora, que eu não gosto da palavra recurso humano, né, porque parece assim que o ser humano é um objeto, mas a gente consegue colocar aquele servidor ou aquele procurador, ele consiga atuar em outras frentes também, assim. Isso é um impacto que a gente não mapeia, a gente devia mapear. Até vou anotar aqui, assim, quantos servidores a gente conseguiu relocar sem precisar substituição por conta da retirada do trabalho repetitivo. Mas aí a gente entra naquela barreira, né? Tem gente que não gosta. Tem gente, assim, que você fica sendo uma pessoa não quista em muitos ambientes, porque, ela tá querendo que eu faça mais coisa e tal, e não sei o quê. Mas eu falo assim, é uma bobagem, né? Assim, depois que a pessoa vê que a jornada é outra, ela acaba embarcando na nave junto, assim.
Então, são muitas, vejam que a gente ficou de 2021 até meados de 2023, assim, só fazendo coisas, sem resultado nenhum. Era até assim, eu até me questionava, assim, será que a gente está fazendo certo? A gente está gastando tanto tempo em testar automação, gastando dinheiro em desenvolver sistema e tal. E daí tem um colega meu, o Eros aqui, ele falou, eu falei assim, nossa, Eros, agora eu me sinto enxugando gelo, e ainda com receio de ficar mal na foto depois, né? Porque eu estou vendendo um negócio que, tipo, ó, vamos investir nisso que vai ser legal, e se for uma porcaria, a culpa vai ser minha. E aí ele me falou assim, não, tipo, tenha paciência, que um dia a chave vai virar. Todas essas pequenas mudanças vão fazer a chave virar. E isso aconteceu no final de 2023 e início de 2024. Que daí os novos fluxos começaram, as automações bombaram, os novos fluxos começaram a fazer efeito, esse da apropriação, da RPV, da gente mapear aqui e de retirar algumas tarefas e mudar os fluxos realmente dos processos em si, tanto judiciais quanto administrativos, e virou. E daí que a gente teve aquele incremento na arrecadação lá em 2024, que foi assim, tipo, o ano que a gente teve assim, todo o resultado que aumentou de 46%. A gente saiu de 283 para 411. Aí a gente teve, esse ano a gente está tendo um problema. Por quê? Porque a gente viu que a gente está com a arrecadação muito parecida com a do ano passado. E a gente tinha uma estimativa de melhorar. A gente está com 1 milhão a menos do que o ano passado só. Aí a gente começou a mapear. Onde que está? Por que a gente estimava, tinha uma estimativa, uma previsão de aumento real mesmo, já sem desconto do índice da inflação, descontando o índice da inflação, quer dizer, a gente tem que ver onde é que está. E a gente descobriu. Aquele setor de apropriação que a gente tem, a IA estava falhando em buscar os alvarás que eram emitidos em favor do município para a gente apropriar rápido, e a minha equipe de apropriação, ela teve baixas, a equipe de servidores administrativos que trabalha, depois que a IA cria, responde lá ao juiz, estamos apropriando, e cria o fluxo no subeletrônico aqui meu, no administrativo eletrônico, algumas pessoas se aposentaram, alguns estagiários saíram todos ao mesmo tempo e ficou um servidor só. Então a gente está tendo que reestruturar, é uma equipe pequena, tipo de 4 pessoas, mas a gente está tendo que reestruturar. Gente, impactou muito na arrecadação, assim, muito. Então a gente estava com 3 meses de apropriação, então eles pediam o alvará, demorava 3 anos para terminar a apropriação e vinha contar aquele dinheiro para arrecadação da dívida ativa, a gente aumentou para 6 meses, por conta tipo, de acontecer tudo isso no mês só. Então a gente está reestruturando isso, e a gente viu que as citações está tendo um gargalo de citações no Poder Judiciário. A gente está com 15 mil ARs represados lá por conta da maneira com que eles estão priorizando lá na central de atos do Judiciário. Isso impacta muito a arrecadação. Então, antes eles tinham um fluxo contínuo de mandar AR, agora eu vi lá que eles têm 15 mil represados. Então, 15 mil execuções fiscais estão sem cumprimento do AR de citação ainda. Isso impacta muito. Então, daí, o que a gente fez? A gente está reestruturando o setor de apropriação e está tendo um diálogo com o Poder Judiciário para que eles deem vazão a essas citações represadas. E eu digo para vocês, o maior gargalo da execução fiscal é a citação. Se a gente cita rápido, a chance aumenta muito. Tem um estudo do IPEA de 2012, e naquele estudo, o grande achado do estudo é que a citação define a execução fiscal. Pode falar, desculpe. Doutora Patrícia, eu queria duas dúvidas. Em 2021, 2023, vocês criaram um grupo de trabalho, quantas áreas foram envolvidas, assim, para fazer todo esse procedimento? Envolveu a Secretaria da Fazenda, a PGM, como é que foi? Na realidade, tipo assim, começou assim com uma equipe, assim, tipo, quando eu vim ali para a gestão do CPPGM, eu comecei eu fazia o teste de IA, eu fazia automação, e e foi indo. Aí o que eu fui fazendo ao longo do tempo? Não existe exército de um homem só, né? Ou de uma mulher só, isso é fato, a gente não ganha nenhuma guerra sozinho.
a gente precisa de companheiros. Aí eu ia, tipo assim, olhando dentro da equipe quem que eram os possíveis disseminadores. E daí eu ia abduzindo eles para vir comigo, assim, sabe? E ia falando assim, ó, você não acha isso legal? Ó, a gente pode economizar. E a gente encontra muita gente boa pelo caminho. Tem aquelas pessoas que já são animadas, que você olha, ó, aquela ali esse aqui vai me ajudar. E tem aqueles que eles estão quietinho no canto deles, esperando só alguém cutucar. E eles vêm para a jornada. Aí eu fui formando essa equipe, assim, tipo, tanto de servidores quanto de procuradores. Dentro da PGM. Mas o processo todo começou na fiscal aqui. Depois, ele começou na fiscal e depois que ele expandiu para a PGM, apesar da gente ter grande apoio do gabinete quanto ao desenvolvimento do sistema. Então, o gabinete sempre apoiou a gente, mas a gente, tipo, aproveitou. Não, eles estão querendo investir em tecnologia, vamos aproveitar. Tem que não sei se vocês pensam assim, mas tem que aproveitar o timing, porque às vezes pode acabar a janela de oportunidade. A gente aproveitou o timing. Em 2023, quando a gente começou a ter resultado, o gabinete pensou e falou assim, não, vamos tentar, com base no case de vocês, fazer um movimento interno, que tinha começado com o desenvolvimento do sistema em 2017, mas ficou ali meio... tinha visibilidade, mas não tinha muita... as pessoas não aderiam, assim, não usavam o sistema e tal. E daí eles fizeram... A PGM fez um evento que chamou PGM 2023 Rumo à Inovação, porque daí toda a secretaria tinha que fazer, assim... alguma coisa em homenagem ao aniversário da cidade. E o presente da PGM para Curitiba naquele ano, em 2023, foi esse programa PGM 2023 Rumo à Inovação. Aí a gente que fez, o que a Procuradora-Geral fez? A gente tem bem perto da Procuradoria aqui, um lugar super bonito que chama Capela Santa Maria, onde tem uns eventos de ópera, assim, e de concerto com cordas, e ele é um prédio histórico do município que ele é todo cheio de pintura, assim, então um ambiente super bonito. Aí ela pediu para a Fundação Cultural ceder para a Procuradoria num dia, e ela fechou a Procuradoria naquela tarde. Ela deixou uma pessoa por setor só para atender o telefone e falou, todo mundo tem que ir. Aí ela chamou uma pessoa da Agência Curitiba de Desenvolvimento, que é o pessoal que faz inovação, a interface de inovação do ecossistema de inovação de Curitiba com o pessoal das startups e com o ambiente privado. Essa presidente dessa agência Curitiba falou sobre a inovação no mundo e tudo mais. A gente chamou uma pessoa aqui de Curitiba do setor privado, que faz consultorias de inovação, assim, ela se dispôs a vir falar gratuitamente para a gente, a Gisele Ueno, ela expôs a jornada de inovação, o porquê os jurídicos mudaram, e daí eu tive a fala mostrando o que a gente tinha feito na PGM. Gente, naquele dia, eu me lembro que naqueles 2 dias seguintes eu recebi, assim, dezenas de WhatsApp das pessoas da Procuradoria. Nossa, que legal, eu tive uma ideia para fazer, tem como fazer no meu setor isso? E internamente da Procuradoria Fiscal também. Nossa, não tem como automatizar isso? Aquilo lá deu um start, assim, meio geral. E daí esse processo meio que continua, assim, em desenvolvimento de soft skills. Aí a gente faz, igual a gente fez o evento que eu mandei para assinar ali do Guia da Inteligência Artificial, a gente faz lá um evento pelo IMAP, que conta a hora para o servidor depois aproveitar no crescimento. Teve sobre inteligência artificial já em 2023 mesmo, teve sobre mapeamento de fluxos, e também tem de soft skills mesmo, assim, no sentido de empatia, como criar um pensamento inovador, assim, são jornadas de aprendizado que a gente faz, tem tentado manter, assim, e isso daí deu um up na Procuradoria-Geral como um todo. E o ano passado, a Sinara estava lá, que ela ganhou o prêmio lá, eu não lembro como é que é o nome, acho que é personalidade, né, uma coisa assim. JX, o JX. JX lá, e a gente foi, daí ano passado eu inscrevi, tudo isso que eu falei para vocês, eu coloquei num projeto, num papel, porque vejam, quando a gente começou lá quando a Procuradoria começou em 2017, eu entrei ali na jornada em 2021, entre 2019, mas entrei mesmo em 2021, a gente não tinha um projeto estruturado, a gente só foi fazendo de acordo com a necessidade, agora a gente já parou
e já teve tempo de falar, não, vamos fazer um planejamento estratégico de inovação, mas não começou assim, começou, vamos fazendo, vamos melhorando, assim, do jeito que dá. Agora a gente já está numa fase que a gente já tem essa coisa mais organizada, com pessoas chaves em posições chaves, mas começou do jeito que deu. E foi bom. Aí a gente foi indicado lá para finalista do prêmio da JX, e a gente foi a única procuradoria municipal. Aquilo, assim, para mim, tipo, eu falei, a gente não ganhou o prêmio, mas para mim, assim, eu me senti premiada, por quê? Porque uma coisa é eu falar para vocês aqui de uma coisa que eu estou ajudando a construir e participar. Eu vou achar super legal mesmo, estou super envolvida. Mas você ter um terceiro externo que diga assim, nossa, faz muito sentido, é como se alguém dissesse assim, ó, vocês estão no caminho certo, continuem. Assim. Então foi muito inspirador, assim, o prêmio em si, sabe? E acabou dando uma visibilidade interna com o gabinete do prefeito, com tudo mais, assim. Então é muito mais legal, assim, sobre essas questões. É muito mais, assim, tem uma chancela, né? Assim, então acaba trazendo interna e externamente um reconhecimento bacana, assim. E acaba, como a gente fala, inspirando, né? E vocês usam alguma IA para as petições, assim, para o dia a dia? Ou é só essa questão da automatização? A gente não usa ainda, mas a gente está agora em dia 31 de julho, eles vão entregar uma IA dentro do CPPGM. Então, ela vai sumarizar o processo para nós. Essa própria empresa que fez essa ICI, no caso. O do ICI, mas eles vão usar provavelmente alguma inteligência artificial, tipo Gemini ou OpenAI. O que acontece? A gente tem uma cobrança agora que eu assumi, eles criaram o comitê de inovação, e daí tudo isso gerou o comitê de inovação ano passado, depois do prêmio. Por quê? Porque a gente descobriu que internamente a gente não coordenava, às vezes, o que um setor fazia, o outro não sabia. Então, o comitê ele é para criar a cultura da inovação e também para que a inovação ela extrapole o procurador ou os cargos. Porque o que eu falo, assim, a gente tem que institucionalizar a inovação dentro dos jurídicos públicos. Então, qual que é o maior prêmio, assim, que você pode ter, eu acho, como uma pessoa que trabalha com inovação? É que se você não tiver na posição que você está, o negócio continue andando. Que seja cultural, a gente vai inovar, a gente vai ter uma melhoria contínua. Não é porque a Patrícia quer, a Clara quer, ou a Vanessa quer, não. É porque a gente é uma instituição inovadora, assim. Então, o comitê, ele vem com essa pegada, assim, de tentar fazer com que, institucionalmente, a gente crie uma cultura de inovação e que ela permaneça independente de quem seja o procurador-geral, o prefeito, ou os procuradores que encabeçam ali as áreas, assim, nesse sentido, ela vem para isso. E me cobram muito. Tem que ter uma IA, tem que ter o ChatGPT, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí, não sei se vocês têm medo da inteligência artificial, eu tenho. Eu estudo bastante, o meu mestrado tem a ver com isso, assim, então eu falo que quem não tem medo não tá meio, tipo, alienado, assim, porque a gente não sabe como é que ela faz, o que eles fazem com os dados. Então, a gente, ao invés de colocar uma IA, contratar, por exemplo, o ChatGPT, daí o gabinete, ele aqui da PGM, ele optou em desenvolver, dentro do sistema, desenvolver a IA. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sumarizar os processos, e no segundo momento ela vai sumarizar e sugerir, agora você tem que fazer uma contestação, vai sugerir modelo, e a pessoa vai poder conversar com o processo judicial. Nesse processo, igual esses dias, a gente estava com umas intimações para ver se tinha CPF, CNPJ, que não estava cadastrado no sistema, para ver se alguma parte do processo tinha, geralmente é processo antigo. Aí ela pode responder, não, tem um CPF sim indicado no movimento tal, ela vai fazer isso. Eles vão me prometeram me entregar dia 31 de julho, então eu espero que seja meu presente de retorno das férias. Enquanto isso, a gente criou o guia de IA, porque não sei vocês, mas eu tenho medo do que as pessoas fazem com os processos judiciais no ChatGPT, no Gemini, no Cloud, assim, tem gente que sobe o processo judicial inteiro. E às vezes a pessoa não vê se tem dado sensível ali, então a gente criou o guia de IA falando assim, olha, quer usar a IA gratuita ou a IA que você paga pessoalmente, usa, mas toma alguns cuidados, não coloca dado sensível, anonimize, não coloque o processo inteiro lá,
tome alguns cuidados. A gente criou o guia por conta disso, assim, tipo, olha, preste atenção no que está fazendo, pense a IA. Mas agora em julho a gente já vai ter, então já respondendo a procuradora, a gente vai ter, sim, a IA agora a partir do segundo semestre dentro, embarcada no sistema. Por que a gente fez embarcada no sistema? Porque quando você, como o ICI provavelmente contrata o fornecedor, a Gemini ou OpenAI, eles não usam os dados para, eles não usam os dados para treinar, e eles... Sim, fazem uma filtragem, né, no caso, vão fazer uma filtragem. Exatamente. Eu aprendi muito com a Sinara, as pessoas, a gente não tem muita, assim, o pouco tempo que eu estou aqui, eu aprendi muito com a Sinara é uma entusiasta da inovação, e a gente aprende muito ali no dia a dia com ela. Então, é isso que a senhora falou, na verdade, as pessoas não têm conhecimento, então a gente acaba, né, utilizando. E é importante disseminar isso, né? Então, sim. Foi muito bacana a sua preparação. A gente fez ali daí aquela questão, e a gente pretende agora no segundo semestre fazer uma trilha sobre IA para servidores e procuradores, ou contratar um curso externo, ou fazer algumas dinâmicas internas com algum pessoal, com a pessoa que tem conhecimento. E uma coisa eu falo para vocês, ó, a gente está fazendo trilhas de treinamento sobre tributário para servidores, sobre tributário e processo civil. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim que a pessoa tem que preencher lá o sistema para a gente ter dados depois, sobre liminar. Aí você olha o servidor, ele não sabe direito o que é uma liminar, ele fica em dúvida. Então a gente fez o Érico até, que é um procurador aqui do município, a Sinara acho que conhece ele dos eventos, se não conhecer, vai conhecer, que a gente vai lá para Brasília também na dívida ativa, e ele é professor, antes de ser procurador, ele dava aula sobre... esqueci aquela matéria que a gente tem no começo, Introdução ao Estudo do Direito, uma coisa assim, para o primeiro ano. Então, ele tinha praticamente já um portfólio ali de conhecimento de introdução ao direito muito bem formado. Daí a gente fez um curso desmistificando o direito para servidores. Então, é onde ele explica onde a procuradoria está no sistema de justiça, e ele dá conceitos como o que é uma liminar, o que é o despacho, a sentença, como conta prazo. Gente, foi assim, só elogios, os servidores adoraram capacitar. E a gente usa, às vezes, os nossos próprios professores, porque, por exemplo, assim, às vezes, quem aí em Novo Hamburgo é melhor para falar sobre tributário do que a doutora Vanessa e o doutor Gustavo? Às vezes não tem ninguém melhor. Por quê? Porque você sabe do problema do município, você sabe qual que é a dor do município, e às vezes a gente chama lá o super tributarista lá de Brasília, que não entende nada de direito municipal, sim, e vai fazer só porque é chique, não. Então a gente tenta que os professores da capacitação interna sejam aquelas pessoas que vivem a realidade. E a gente escolhe também os professores, né? Porque igual tem gente, por exemplo, que tem um super conhecimento, mas a pessoa é super fiscalista, assim, que daí vai tocar o horror lá, nunca pode cancelar débito, nunca, não dá, né, porque daí a pessoa não vai querer fazer nada, assim. Então, a gente escolhe o perfil para que o servidor tenha uma boa formação. A gente fez isso com o curso de Direito Tributário em 2023, noções básicas de Direito Tributário para os servidores. Então, a gente falou sobre execução fiscal, alguma coisa de processo civil, ITBI, IPTU e ISS. A gente treinou eles para isso, e foi super bem falado também, foi super bem avaliado, e as pessoas ficam pedindo mais, sabe? Pedindo mais, assim, então isso é bem importante. A gente quer fazer isso com IA. Então a gente vai pegar, assim, até de servidores e procuradores que entendem um pouco para dar um básico, e depois a gente chama a gente de fora para aprofundar. Mas começando sempre com o pouco, assim, valorizando o que a gente tem e aproveitando o nosso próprio conhecimento interno, porque isso não tem custo e fica bem viável, assim, nesse sentido. É mais ou menos isso, pessoal, assim, não sei, eu falo demais, então, peço desculpas até, assim, eu sou meio empolgada e eu falo, a minha personalidade é assim mesmo, então, às vezes tem que me chamar atenção aí. Deixa eu fazer mais uma pergunta, aproveitar. Primeiro, vocês falaram que tinha antes 250 mil execuções fiscais. Queria saber se esse número se manteve, não se manteve, como é que está esse número hoje. E também... Não, agora... Pode falar, desculpe. Pode falar. E emendando na pergunta já, que qual é a média que vocês têm de intimações de processo por procurador, assim, tipo mensal, assim? Tem a quantidade... Se vocês têm isso levantado, esses dados levantados,
E mais, se vocês têm uma equipe dentro da Procuradoria que seja específico para coleta de dados e para avaliações dessas medidas de automatização que vocês fazem, de automação. Automação. Sim. Então, a gente não tem, assim, agora, uma outra frente de trabalho que até me entregaram ontem para eu entrar no sistema de teste, foi muito legal. A gente está agora criando uns dashboards e tipo, um painel de monitoramento da arrecadação, um painel que a gente consegue ter interação com ele, assim, para a gente ver o quanto está arrecadando já online ali, mensalmente da arrecadação da dívida ativa, é bem bacana. E junto com isso, a gente também está desenvolvendo, dentro do CPPGM, um painel de gestão ali, onde você vai ter, assim, olhar, por exemplo, quantas ações eu tenho de TBI, ou então quantas intimações eu tive durante o mês. Eu tenho esse controle, mas ele é muito manual ainda. Eu vou lá, consulto, alimento manualmente uma planilha. Agora, no sistema também, no segundo semestre, vai ter essa parte de você ter o painel de gestão ali. Então, ele vai me mostrar o que eu tenho de intimação. A média que a gente tem na execução fiscal é de diminuir os processos de 250 mil para 160. Ele fica variando entre 130 mil e 160 mil anualmente agora. Porque a gente faz protocola 33 mil execuções fiscais, em média, por ano. É um pouquinho, fica entre 33 e 35 ali por ano, que é a nossa média de protocolo. Então, tem uma variada ali de 132 para 162 mil processos. A gente limpou 100 mil execuções fiscais desde 2017. Fez uma higienização da base desde 2017. Como que a gente fez isso? Não recorrendo de algumas coisas que a gente sabia que iria perder, e também culturalmente fazendo assim, a gente tem a Lei Complementar 141 de 2023 e o Decreto 2305 de 2023, também aqui de Curitiba, que a gente colocou alguns critérios objetivos, assim, de... Ajuizamento? Me fugiu. Dejuizamento também, a gente tem alguns limites, assim, que a gente tem um valor X, mas é de, tipo, como se fosse para fazer, assim, agora o termo técnico me fugiu, mas como se eu fosse analisar se aquele débito é viável ou não, alguns critérios objetivos. O ano do débito, data do protocolo da execução fiscal, se tem CPF, não tem CPF, se teve citação, não tem citação. Então, por exemplo, se tem uma exceção de pré-executividade, e o procurador, ele vê que realmente o débito, ele foi protocolado, foi executado já com prescrição, se teve decadência, ou se tem qualquer coisa, legitimidade, ele já desiste da execução fiscal, e ele pede redução de honorários. A gente não fica insistindo assim até a morte na execução fiscal. Sim. A gente fala assim, se você tem critério objetivo e seguro para desistir, e você, se continuar a execução fiscal, vai causar um prejuízo para o município, porque você pode ser condenado em honorários e tudo mais, então a gente desiste. E os juízes também fazem às vezes mandam assim, em levas lá, eles pegam do arquivo provisório e vão cancelando. E agora com a 547 do CNJ, que é a resolução, a gente cancelou algumas execuções fiscais, assim, que já estavam no arquivo provisório há mais de um ano. Algumas a gente cancelou a execução fiscal e o crédito, porque o crédito não ia poder ser protestado mais, porque já não tinha mais prazo. E em alguns casos a gente ou cancelou a execução fiscal e mandou para protesto, ou simplesmente cancelou a execução fiscal e ele já estava protestado e daí manteve na base. Mas também daqui uns 5 anos, por exemplo, a gente vai ter que fazer essa higienização da base interna também. Então a gente foi aos poucos também diminuindo. E a gente provou no passado que a gente desistiu de um monte de execução fiscal, não recorreu de muita coisa e a arrecadação ainda subiu. Sim. Então, aquela coisa, não é porque você tem muita execução fiscal que você vai ter uma arrecadação grande. Pelo contrário, às vezes você até diminui ela, porque você fica perdendo tempo com as coisas pequenas. Os dados que você perguntou ainda é o nosso desafio. Como a gente tem esse sistema estruturado, a gente está parametrizando ele para ele coletar os dados. Mas eu digo para vocês, assim, até a gente trabalhar com os dados é difícil. Assim, agora eu tenho um dashboard super lindo, e o que eu vou fazer com ele? Então, assim, a cultura da gestão com dados também tem que ser construída e a gente está aprendendo. Por exemplo, igual ontem, só de olhar aquele BI que eles mandaram para mim lá,
para eu acessar o online, ele lá. Eu vi, por exemplo, que a gente tinha arrecadado esse ano 143 milhões em IPTU na dívida ativa e tinha arrecadado 10 milhões de ISS fixo. Só que se eu for ver quantas execuções correspondem ao ISS fixo, elas correspondem, eu tenho mais execução fiscal trabalhada nos 10 milhões do que nos 143 do IPTU, entendeu? Porque o valor do ISS fixo é bem pequenininho. Então, daí eu penso assim, tá, eu tenho dado agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou decidir que eu vou criar o que para o ISS fixo? Eu acho que eu tenho que ter um procedimento mais enxuto lá, entendeu? Mas eu não posso deixar de considerar que eu tenho 10 milhões no ano ali já do ISS fixo, não é de se jogar fora. Então a gente está aprendendo ainda a cultura de dados, assim, até para mim é um desafio, assim, tipo, e como que eu vou criar estratégia a partir do dado, assim. É bem desafiador, mas a gente não tem, assim, uma equipe voltada só para isso. A gente está tentando que todo mundo coloque dado no sistema, preencha que tem liminar, que seja cultural mesmo, assim, todo mundo vai alimentar o sistema corretamente para quando eu preciso do dado, eu tenho o dado limpo e eu tenha confiança que o sistema está me trazendo os dados que refletem a realidade. E a gente fez uma coisa legal com a base do SERPRO também. Isso é um projeto que começou na Secretaria de Finanças, mas está envolvendo a gente também. A gente está comparando a base de CPF e CNPJ do município com a base do SERPRO, e eles identificaram assim milhares de CPFs que existem na nossa base e não existem lá na base do SERPRO. Então a gente está fazendo essa higienização. Entendeu? Eles compararam assim. E também e a gente verificou que, por exemplo, tem algumas pessoas que um CPF tem 5 cadastros dentro do município. Só que, por exemplo, a Patrícia Ferreira Pomoceno, ela está cadastrada como Patrícia FP, Patrícia F. Pomoceno, Patrícia Ferreira P, ou alguma outra coisa, ou Patrícia Pomoceno, assim, que daí erraram uma letra do meu nome. E daí a gente está falando assim, não, gente, um CPF só pode ter um cadastro. Aí o que a gente fez agora, entrou em vigor semana passada. Então, a gente não tem como resolver o passado de uma vez só, mas vamos prevenir o futuro. Agora, os sistemas do município, eles só podem cadastrar CPFs corretos. Se não tiver um CPF que é compatível com o SERPRO e esteja ativo, não abre o cadastro no município. Você evita um cadastro errado. Então, a gente está... O problema deixa de existir. Você só administra o passado, né? Só administra o passado. Nesse sentido, então, olha, a base, como eu falo, dados hoje em dia são a nossa... Tem que vir para a gente de alguma forma, assim, e a gente tem que saber usar. Os do SERPRO, a gente está, da base de CPF, CNPJ, tá tentando fazer isso, higienizar a base. E eu digo para vocês, a gente achava que cancelava mais inscrição. A gente começou a mapear os cancelamentos, a gente cancela mais por ilegitimidade do que por prescrição. E a gente só foi ver isso quando a gente começou a anotar, assim, numa planilha de Excel, os cancelamentos por ilegitimidade e por prescrição. A gente tem um setor que trabalha só com isso, e eles começaram a alimentar manualmente ali aquela base. A gente viu que a gente cancela muito mais por ilegitimidade que por prescrição, ou seja, um gargalo nosso é o cadastro do IPTU. Sim. Ele dá muito trabalho para a Procuradoria, assim. Daí o que a gente vai fazer com isso? Tentar trabalhar junto com a Secretaria de Finanças. Eu tendo dado, falando assim, olha, eu estou cancelando muito na execução fiscal e trabalhando muito no judicial para consertar o cadastro. Vamos tentar fazer um projeto aqui para não escrever se não tiver o cadastro atualizado e tudo mais. Não é fácil, mas a gente está tendo alguns diálogos nesse sentido para evitar retrabalho, assim. Uhum. E eu falo, e é uma jornada sem fim, gente. Tipo, assim, não é assim, você está fazendo um projeto com começo, meio e fim. Não, o projeto é de melhoria contínua, porque sempre vai surgir um problema bom para resolver, e até um problema ruim ou bom vai ter que resolver. Então, sempre dá para melhorar e muda muito rápido hoje em dia com a tecnologia. Então, assim, a adaptação sempre é contínua. Então, nunca acaba, a gente melhora e vai continuar melhorando, assim, essa é tônus. Desculpe, interrompi alguém. Não, imagina. Doutora, em relação a áreas irregulares aí no município, vocês têm muito problema com isso? Temos problema, e a solução que a gente vai encontrar agora, a gente está fazendo um estudo
de levantamento de jurisprudência ali no nosso tribunal aqui de justiça, e a gente pretende no segundo semestre fazer utilizar uma sistemática que é de procuradoria, e a gente quer trazer para a Procuradoria Fiscal, que são os pareceres referenciais. E a gente quer fazer um parecer referencial dizendo como que a gente tem que atuar nas áreas invadidas. Então, se você tem já às vezes parecer por exemplo, da FAS ou da Coab, que ali tem uma invasão. Você tem um reconhecimento já de, tipo, geofotografia do município que faz 40 anos que existe aquela invasão. A gente pretende que a gente parar os lançamentos, cancelar o que está em aberto, e daí bloquear o lançamento até que a Secretaria daí de Rendas Imobiliárias, lá, de Finanças, do Departamento de Rendas Imobiliárias, ele vai e começa a cadastrar contra os posseiros ou proprietários corretos lá, assim, a gente pretende fazer isso. Mas eu digo para você, a gente tem até uma dicotomia interna, tem alguns procuradores que acham que tem que tocar a execução fiscal ad eterno, mas a gente só perde. Sim. Tem gente, tipo, escritório especializado em angariar área invadida de proprietário para litigar contra o município, assim. A gente vai tentar fazer isso, assim, tipo, vamos ver se depois eu conto para você se a gente consegue. Obrigada. A gente está estudando isso. Que aula, né? Que aula. Sempre que eu escuto a Patrícia, eu fico achando que eu sei muito pouco sobre execução fiscal. Muito obrigada, Patrícia. Eu quero só mostrar para vocês que a Patrícia acho que foi a única procuradora falando no Smart Cities. Eu tenho o maior orgulho, por isso que eu queria mostrar aqui. PGM de Curitiba apresenta Pode falar um pouquinho, Patrícia, sobre esse case? A gente sempre tem um espaço lá na Smart City, e a gente sempre vai falar sobre o que a gente está fazendo de automação, e eles abrem lá uns 10 minutos para a gente falar, e é bem importante, assim, a gente tem, daí a gente tem, assim, às vezes pessoas de outros setores do município procuram a gente, nossa, vocês têm IA, vocês têm, isso acaba gerando bastante retorno interno também, assim, é bem bacana, assim, bem legal. Eu vou fazer uma coisa para vocês. Às vezes a gente acha que a gente não inspira as pessoas, assim. Aconteceu uma coisa lá em casa essa semana que foi bem marcante. O meu marido, ele joga tênis, e o meu filho começou a jogar tênis o ano passado. E teve um campeonato de dupla, e o meu filho está com 13 anos, então agora ele já está alto, assim, e o meu marido falou para ele assim, vamos jogar junto, eu e você, vamos fazer uma dupla, nós dois, né? E eles foram de boa lá, assim, não ganharam o campeonato, né, assim, e na segunda-feira à noite teve um adulto lá, mais jovem, chegou e falou para o meu marido assim, nossa, eu vi você jogando com seu filho, e achei muito legal aquilo. Ele falou assim, não vejo a hora de ter um filho para poder jogar com ele, continuar treinando, assim. Ele falou até eu ficar, ele falou aquele dia, a pessoa falou meio assim para ele, eu não sabia se eu queria ter filho, quando eu vi você jogando com o teu filho, eu falei assim, nossa, esse negócio deve ser muito legal, você conseguir levar a tua paixão ali, teu esporte pro teu filho e tal. E daí a gente tá falando sobre isso em casa, que às vezes a gente não é o grande projeto que inspira, não é assim, é um prêmio, não é você falar em qualquer lugar, é você estar no teu dia a dia ali fazendo uma coisa diferente, de um modo diferente, assim. Então, isso é um aprendizado que essa jornada me trouxe, assim, às vezes não é você construir um sistema com inteligência artificial, mas você ensinar o teu colega do lado a usar o sistema, assim, isso inspira e move a inovação, assim, então a gente tem que partir do micro para o macro, assim, de dentro para fora, e isso vocês percebem que daí o negócio a inovação vai permeando, e a gente vai mudando junto com todo mundo, assim, é muito bacana, é muito ressignificante, assim, eu me ressignifiquei, eu estava muito desanimada com o direito, e quando eu embarquei na jornada de inovação, assim, me deu um outro sentido, assim, porque na pandemia a gente fazia muito processo repetitivo, eu ficava, nossa, eu estudei tanto, né, tipo, para passar no concurso, para ter uma carreira, e daí eu fico aqui juntando petição igual todo dia, 200, né, não quero isso para mim, assim, então essa busca acabou ressignificando, assim, é muito bacana. E Sinara também inspira, né, Sinara é a pessoa mais animada que eu conheço. Tem um evento de tecnologia, eu olho lá, tem uma foto da Sinara nele, né, cara, ela é onipresente, né, onipresente ela está.
Porque eu tenho colegas que me levam lá. Muito obrigada, muito obrigada. Muito boa. Muito Foi bom. excelente. Obrigada. Quando estiverem em Curitiba, a Sinara vai estar aqui, eu sei, né? Então, ela vem conhecer, faço questão que ela venha conhecer a Procuradoria, vocês também, todos estão convidados. E vamos, seguimos na jornada e vamos trocando para crescer junto, né? Que isso que importa. Isso aí. Então, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, Patrícia, por essa aula. Foi muito enriquecedor te ouvir e ver como o Curitiba está avançando e expandindo e mapeando, né? Mapeando os fluxos de trabalho e controlando os dados nesse painel que é. Espero que tu volte aqui para nos falar do painel quando ele estiver pronto, tá bom? Eles construíram uma parte e daí a gente mas ontem já de noite sonhando com os dados. Assim. Não sei se vocês percebem aí, aqui no Paraná a gente faz informação no enorme direito, porque você fica muito ligado em assuntos, a gente fala assim, eu fiquei variando ali, era sonho, era dashboard, não sei o que, eu fiquei ali sonhando. Vou contar, mas da próxima vez a gente fala sobre eu mostro ele para vocês. Então, tá certo. Então, até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande, um abraço. Bom trabalho. Vocês também. Tchau, obrigada. Esse final não escutei nada.